Meu nome é Jane Pinheiro, a gente vai falar hoje sobre um tema que vocês costumam arrancar os cabelos e olhar meio assim de banda, que é contabilidade. Mas, antes que você pule esse vídeo, antes que você pule esta aula, eu peço 5 minutos da sua atenção, só pra gente começar a falar sobre o tema, tá? Nós vamos falar aqui hoje sobre reduzir imposto, tipo tributário, quando é que eu preciso emitir nota fiscal, enfim. Vamos passar uma pincelada sobre os principais tópicos. E eu queria começar aqui perguntando para você, qual que é a alíquota de imposto que você paga hoje na sua empresa? Quanto de imposto, qual que é a alíquota, né, que está incidente lá sobre o faturamento, sobre a sua venda? Quanto que você paga hoje? Você sabe me dar essa resposta de bate-pronto? Você tem aí, olha, eu pago 10%, eu pago 15%, eu pago 20%, eu pago 22%, eu pago 11%, você sabe? Por que isso é tão importante? Isso é muito importante para você fazer a sua precificação. Às vezes vocês fazem a precificação uma vez só no ano, né? Então, chegou, virou o ano, vou precificar tudo com base naquele dado de imposto do ano anterior ou do mês anterior. Só que existem dois tipos tributários mais comuns, né? Quando a gente está falando de empresas da área da saúde, no geral também. Mas os dois tipos tributários mais comuns são empresas do Simples Nacional e empresas do lucro presumido. Se a sua empresa está no lucro presumido, ok, a sua alíquota é fixa e a sua tributação vai ficar legal, vai ficar certo o ano inteiro. Né? Se você planejou em janeiro até dezembro, a sua tributação é fixa e não altera. Agora, se você é do Simples Nacional, a sua tributação ela altera, a sua alíquota de imposto ela altera no decorrer dos meses. E isso faz com que muita gente não veja o dinheiro no final do mês por causa do bendito imposto. E aí vocês começam a falar, o governo tá me roubando, o governo é meu sócio, eu não aguento mais pagar imposto, não me manda essa guia porque eu não vou pagar. Mas fato é que se você sabe a sua alíquota de imposto e você coloca ela no seu preço de venda, você está sofrendo por uma coisa que você já preveu. Então não sofra. Agora, se você não sabe qual que é a alíquota do imposto, aí sim vale o sofrimento. Porque realmente você está andando no escuro, né? Você está fazendo um procedimento de olhos fechados e sem saber qual procedimento que você está fazendo, que é o pior. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Então, se você é uma empresa do Simples Nacional, a sua empresa, de acordo com o seu faturamento, a alíquota de imposto sobe ou desce. Muito dificilmente desce, mas desce, tá? Como que é feito o cálculo para você entender o que eu tô querendo dizer? Então, se você faturou, você acabou de abrir a sua empresa, tá? E você faturou 30 mil reais no mês de abertura da sua empresa. Quanto de alíquota você vai pagar? Aí você vai lá e dá um Google e fala assim, quanto eu pago de alíquota num faturamento de 30 mil reais? Aí tá lá, aparece 15,5%. Aí você fala, não, beleza, então a minha alíquota é 15,5%. Aí é que mora o perigo e é aí que a gente cai lindo. Por quê? Se eu abrir a minha empresa agora e eu faturei 30 mil reais, eu não tenho uma base de cálculo de 12 meses, certo? Eu acabei de abrir. E para achar a alíquota do Simples Nacional, a base são de 12 meses. Então, como que é feito? A Receita, ela projeta, a Receita Federal, ela projeta o seu faturamento. Então, é 30 mil vezes 12 meses, aí nós estamos achando a base de cálculo. Jane, que isso? Eu não faturei 1 milhão de reais. Como que a minha base de cálculo vai ser 1 milhão? Pois bem, a sua base de cálculo, a sua alíquota de imposto vai ser sobre a projeção do seu faturamento de 12 meses, tá? Então, se você achava que a sua alíquota é fixa, já estamos quebrando aqui um grande engano. E aí, suponhamos que a sua empresa já tem mais tempo de existência e tudo mais, e a sua alíquota ela vem num valor crescente de 15 e pouquinho, 14, 10, e você fez um evento. Você fez, por exemplo, um Botox Day. E aí, ao invés de faturar 30 mil naquele mês, você faturou 100 mil reais. O que vai acontecer? Esses 100 mil reais, ele é base de cálculo para os próximos 12 meses. Então, no mês de outubro você faturou 100 mil, a sua alíquota foi lá para 14, 15%, tá? E aí, no próximo mês, você faturou 30 mil. Como que é o cálculo? É 100 mil mais 30 mil, mais os últimos 10 meses para trás, divide por 12, acha uma média. E aí, sim, tem a alíquota para seu imposto. Então, o Simples Nacional, gente, tem um nome de Simples Nacional, mas ele não é simples, tá? Ele não é simples. Ele é mais complexo que o lucro presumido. Tá? É simples para você pagar, que é uma guia só. Mas pra gente, contador, fazer, não tem nada de simples, não. E para você entender o cálculo, também não tem nada de simples. Por quê? Dependendo de como vai ser o seu faturamento, né, se teve uma crescente exponencial, aquela projeção, aquele preço de venda que você colocou, aquela margem de imposto,
já não abarca aquilo mais, aquela nova alíquota de imposto, por causa do seu faturamento, começa a corroer o seu lucro dos próximos meses. Então você precisa se atentar muito a isso na hora de você colocar preço, né, na sua consulta, na hora que você formar o seu preço de venda, tá? Conhecido isso, conhecido que temos dois tipos tributários, Simples Nacional, alíquota variável, lucro presumido, alíquota fixa, faturei 35 mil, 11,33 mais ISS. Faturei 70 mil, 11,33 mais ISS. Faturei 1,5 milhão, 11,33 mais ISS. A alíquota é fixa, ela não muda de acordo com o seu faturamento, tá? Nós vamos para a parte de como é que eu faço, então, para reduzir o meu imposto no Simples Nacional e para reduzir o meu imposto no lucro presumido, tá? Então, vamos lá. No Simples Nacional, para as atividades da área da saúde, área médica, a alíquota de imposto começa com 15,5%. Então, se você for lá no código e olhar assim, a alíquota de imposto para a área da saúde, médico, toda a área médica, odonto, físio, enfim, toda a área da saúde. Se você pegar, você vai ver que começa, a sua primeira alíquota de imposto é 15,5%. Pá! 15,5% de cara. Só que existe uma forma, né? O governo falou, olha, tem algumas atividades aqui que eu vou dar um benefício tributário para fomentar o mercado de trabalho, para ter mais empregabilidade, para gerar mais emprego, e aí eu vou reduzir o imposto desse cara. Dessa pessoa que fizer isso, eu vou reduzir, dessa pessoa que contratar mais gente, que contratar pessoas, eu vou reduzir o imposto dele. E aí o que surgiu, né? O fator R, que é você ter sempre, de folha de salário, 28% da sua receita. Uma conta simples aqui. Você faturou 10 mil reais, a sua folha de salário precisa ser 2.800. Que aí, o seu imposto que começa com 15,5%, ele vai para 6%. Percebam a diferença. Sai de 15,5% e vai para 6%. É uma redução gigantesca. Gigantesca. No mês. 34% de redução de imposto no mês. Pensa isso no ano. Daí, e isso, a redução de imposto, ela impacta diretamente aonde? No seu lucro. Se você reduz imposto, seu lucro aumenta. Se o imposto aumenta e você não previu isso no seu preço de venda, seu lucro diminui. A conta é simples, né? Então, você consegue reduzir isso. Aí você fala pra mim, Jane, maravilha, quero isso, mas eu não tenho funcionário. Eu sou sozinha, eu não quero contratar uma pessoa agora, eu não tenho condições de contratar uma pessoa agora porque eu estou começando, ou o meu negócio aqui só tem um funcionário e eu não vou pagar R$2.800 para esse funcionário. O que eu vou fazer? Você tem um prolabore, não tem? Todo mundo que tem uma empresa precisa ter uma retirada de prolabore. E aí, você vai reajustar o seu prolabore para ele ficar sempre 28% da receita para você reduzir o seu imposto. Então, eu não tenho funcionário, mas o meu prolabore vai ser 2.800 e aí eu vou ter o fator R, vou reduzir o meu imposto de 15,5% para 6%. Chega uma hora que essa conta fica inviável. E aí já é mais vantagem sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Então, por exemplo, se você tem um faturamento, você está no Simples Nacional, sua empresa é do Simples Nacional. Como é que eu sei se a minha empresa é do Simples Nacional ou lucro presumido? Simples Nacional você vai pagar uma guia de imposto e uma guia de INSS. Ponto. Lucro presumido você vai pagar 5 guias de imposto e a guia de INSS, tá? Se você não tem funcionário. Se você tem funcionário, tem mais os encargos trabalhistas aí, de FGTS para pagar. E imposto de renda, enfim. Mas vamos falar aqui de você, vamos contar sem a guia do funcionário, tá bom? Então, se você está no Simples Nacional e o seu faturamento é maior que 35 mil mensais, se você estiver no Simples Nacional, você está perdendo dinheiro. Fica mais caro você no Simples Nacional com faturamento igual ou maior a 35 mil mensais. Ah, Jane, fatura 70 mil, lucro presumido. 60 mil, lucro presumido. 150 mil, lucro presumido. 10 mil, Simples Nacional. 15 mil, Simples Nacional. 25 mil, Simples Nacional. Vocês estão entendendo? Por que isso? Porque é uma nota que a gente tem mais ou menos de corte, né, de quando vale a pena ou não ficar em cada regime tributário. E aí vocês podem estar desesperados, descabelados, falando, meu Deus, e agora? Preciso mudar, e agora? Comecei como simples, estou no lucro presumido, o que eu tenho que fazer? A boa notícia é que todo mês de janeiro, toda virada de ano, você consegue mudar de regime tributário. E a gente está na melhor época do ano, que é agora outubro, novembro, para fazer um planejamento tributário para 2023 no caso. Errei aqui. Para 2023, né, que é você parar agora e ver o que deu certo, o que deu errado, como que tá a sua empresa, se tá no simples, lucro presumido, aonde que você vai pagar menos imposto, tem que fazer conta, tá? Você precisa da ajuda do seu contador para fazer isso. E daí você vai decidir qual que vai ser o rumo da sua empresa 2023.
se você vai pagar mais ou menos imposto. E aí, tem um fato muito importante aqui, que a gente teve uma resolução que saiu, foi no meio do ano, junho, né? Sobre equiparação das atividades médicas a uma equiparação de tributação hospitalar. Que diabos é isso? Bom, que coisa que é essa? É simples. O governo falou assim, né? Pensou o seguinte, olha, a área da saúde demanda muito insumo, demanda muito esforço e está bem onerada. Vamos desonerar aqui as atividades, exceto a consulta médica. Então, para quem faz cirurgia, exame de imagem, procedimento, o que você considera como procedimento, entra nessa redução tributária, equiparando a sua clínica, equiparando o seu consultório a um hospital na forma de tributar, tá? Então, você precisa cumprir alguns requisitos. Um dos requisitos é estar no lucro presumido. A sua empresa está registrada na junta comercial, então se o seu registro de empresa for em cartório, precisa mudar. Precisa ter alvará sanitário, registro na vigilância sanitária. Então, tem alguns requisitos que precisa cumprir. Porém, né, o benefício é um tanto quanto maior do que fazer toda essa equiparação, né, tributária. Por quê? Quando a gente está no lucro presumido, como que funciona o cálculo do lucro presumido? Eu já falei para vocês o cálculo do Simples Nacional e agora o cálculo do lucro presumido. Como que funciona o cálculo do lucro presumido? O governo, ele presume que a prestação de serviço, então você está prestando um serviço médico, a prestação de serviço, ela tem um lucro de 32%, tá? E neste lucro, ela aplica a alíquota de 32%, aplica essa presunção de 32%, para então tirar 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social, 2,65% de COFINS, 3% de PIS, 3% de COFINS, o ISS. Então, tem uma presunção. Então, eu faturei 100 mil reais. Aplica a presunção de 32%, para aí, então, que essa presunção de 32% vai ser a base de cálculo para o imposto, tá? Para eu calcular meu imposto. E, então, eu vou pagar as guias de impostos. Aí, essa equiparação hospitalar, o que que fala? Que a presunção não vai ser de 32%. A presunção vai ser de 8%. Então, pensa só, tenho 100 mil reais. Eu aplico a presunção de 32%, acho a base de cálculo para pagar o imposto, certo? Com a equiparação hospitalar, eu tenho 100 mil reais que é meu faturamento. Eu aplico a presunção de 8% para achar a base de cálculo do imposto. Então, diminui de 32% para 8%. É gigantesca a economia. É 75% ao ano. É muito imposto que você deixa de pagar, que você economiza. E tudo isso você sabe como? Estudando, conversando com o seu contador, falando sobre contabilidade, falando sobre imposto. E você, como gestor, precisa ter esse conhecimento porque janeiro está aí. Você precisa decidir onde que a sua empresa vai ficar. Vai ficar no lucro presumido? Vai ficar no Simples Nacional? Vai ir do lucro presumido para o Simples Nacional? Então, eu estou faturando menos, eu vou voltar para o Simples Nacional e vou aderir ao fator R? Vou sair do Simples Nacional e vou para o lucro presumido? Então, eu vou tentar a equiparação hospitalar para os procedimentos. Um exemplo, tem uma clínica de cardiologia, tá? Sou cardiologista, tenho uma clínica, e dentro dessa clínica, eu faço a consulta e eu também faço o exame. Eu faço o mapa, eu faço eletro, Holter. Todos esses exames, eles entram na base de equiparação hospitalar. Então, você consegue reduzir da base de cálculo desses exames quase 65% no mês, de imposto de renda e contribuição social. Então, diminui demais. Diminui muito a base do seu imposto. E vocês já sabem. Diminui o imposto, aumenta o lucro. Se você previu. Se você não previu, você não está sabendo de nada. Você só está pagando aí aleatório e apagando incêndio. Então, o que eu queria trazer para vocês era basicamente isso. Aí você pode falar para mim assim, Jane, eu não sei se é vantagem ir ou não para o lucro presumido, porque eu tenho aqui, de faturamento que eu emito nota, 50 mil. 30 mil, não, eu tenho aqui de faturamento que eu emito nota, sei lá, 25 mil. Só do que o faturamento que eu não emito nota, que eu recebo por fora, eu tenho aqui outros 30 mil. Então eu não sei, porque eu só pago imposto sobre 20. Os outros 30 eu não pago imposto. Isso é um verdadeiro tiro no pé. Isso é a verdadeira ilusão, que você precisa sonegar para ter lucro. Não é verdade. Você precisa conhecer sua alíquota de imposto para você colocar no seu preço, na formação do seu preço, e depois ali o que sobra, o imposto já está embutido ali, você não tem que sofrer. E acontece o seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas teve uma resolução agora em agosto, desse ano,
que é a resolução do ICMS 50/2022, que é o Estado, a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado, ela obriga os bancos a enviarem um relatório de recebimento dos seus correntistas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. De recebimento eletrônico. O que é recebimento eletrônico, gente? Pix. Então, se você costuma receber vários Pix, né? Deixa eu pagar, posso te pagar no Pix? Pode. E você não está emitindo nota desse Pix, ele está sendo monitorado. Cartão de crédito, que você já deve emitir as notas de todas as entradas de cartão de crédito. Depósito e transferência. Então, vale a pena você esconder esse faturamento e lá na frente você ser surpreendido com uma cartinha da Receita Federal te intimando a pagar a diferença do imposto que você não pagou sobre aquele faturamento que você botou aqui debaixo, deu uma escondidinha, o famoso caixa 2. Vale a pena? Não vale. Vendeu, emite nota. Caiu na conta, emite nota. Poxa, prevê o negócio e não sofre por causa disso. Então, resumidamente, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre contabilidade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, espero que eu tenha esclarecido vários pontos aqui para vocês, espero que eu tenha passado da forma mais clara possível, mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar, tá? Podem deixar aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder a todos vocês. Muito obrigada pela atenção e tenham um bom dia.